pessoal, hoje nós vamos trabalhar as operações com frações. A adição, a subtração, a multiplicação e a divisão de frações. Então, primeiramente, vamos trabalhar aqui somente com adição e subtração. Então, para essas duas operações, tanto a adição como a subtração, nós temos dois casos. O primeiro, quando os denominadores são iguais, e o segundo caso, quando os denominadores são diferentes. Vamos ao exemplo aqui. Então, se eu tiver aqui o seguinte, vou botar aqui um exemplo A. Eu tenho aqui 3 sétimos mais 1 sétimo. Então, eu tenho aqui adição de frações com denominadores iguais. Então, percebam que o denominador aqui é 7, o denominador aqui também é 7. Como é que eu vou resolver? Eu vou conservar o denominador aqui, que é 7, e vou resolver aqui em cima, ó, 3 mais 1. Então, isso aqui vai ficar bem simples. Olha. Vou aqui, ó, repetir o 7, né, e resolver. Ó, 3 mais 1, nós vamos ter aqui 4. Então, 3 sétimos mais 1 sétimo vai dar o quê? 4 sétimos. Se eu tiver uma subtração, do mesmo jeito. Ó. Então, se eu tiver aqui, ó, 5 nonos menos 1 nono. Aí eu tenho uma subtração de frações. Subtração de frações com o mesmo denominador. Denominador 9, denominador 9. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conservar aqui, olha só, vou conservar o 9, que é o denominador, e resolver aqui, ó. Eu vou pegar e fazer aqui, ó, 5 menos 1. 5 menos 1 vai dar o quê? 4. E 4 vai ser o numerador aqui. Então, como resultado, nós vamos ter aqui na letra A, 3 sétimos mais 1 sétimo, nós temos aqui, conservando o denominador e somando lá em cima, 4 sétimos. Aqui na letra B, 5 nonos menos 1 nonos, né? Conservamos o denominador e fizemos aqui 5 menos 1, que vai dar 4, então ficamos aqui com 4 nonos. O segundo caso envolve aqui denominadores diferentes. Então, aqui eu tinha denominadores iguais, ó, 7, 7, 9, 9. Então, denominadores diferentes, nós vamos fazer o seguinte. Olha só, vamos colocar aqui, ó, para esse segundo caso, a fração 5 sextos para somar com a fração 3 quartos. Lembrando que a regra da adição é a mesma para a subtração. Então, neste caso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, como os denominadores são diferentes, nós vamos aqui, ó, tirar o MMC dos denominadores e colocar aqui embaixo. Ó. Então, uma regrinha bem prática, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, os denominadores. Quais são os denominadores? 6, então, denominadores 6 e 4. Então, eu vou pegar aqui e calcular o MMC de 6 e de 4. Então, calculando o MMC de 6 e 4, e aqui é bem simples, né, se fazer o MMC, nós vamos ficar com o seguinte. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 6 e 4, dá para dividir aqui tudo por 2, não é isso? Tem número par. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Aí eu continuo aqui, ó, por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 3 dividido por 2, né, não dá inteiro, então vou conservar. E o 3 aqui eu só posso dividir por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1 e aqui dá 1. É um cálculo muito simples. Então, calculando aqui, não é isso? Multiplicando aqui, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC de 6 e 4 é 12. O que eu faço com este MMC? Eu coloco aqui, ó, vai ser o denominador, né, da fração aqui, ó, nosso resultado. Então, eu vou pegar este MMC e colocar aqui embaixo. Então, 12. Agora, olha só, eu tenho 12 aqui, que é o MMC embaixo aqui da barra, denominador da barra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 12, dividir pelo denominador aqui da primeira fração e o resultado multiplicar pelo numerador. Da mesma forma, eu vou pegar esse 12, dividir aqui pelo denominador da segunda fração e o resultado multiplicar lá em cima. Então, vamos ficar com este resultado. Olha,
12 dividido por 6. 12 dividido por 6 vai dar quanto? 2. Ó, vai dar 2 aqui. Aí o que eu faço com esse 2? Eu pego este 2 aqui e vou multiplicar lá de cima. Ó. 2 vezes 5. 2 vezes 5 vai dar 10. Então ficou aqui, ó, 10 no numerador aqui, ó, 10. A operação que nós temos, mais. Então, é adição aqui, ó, adição. Agora eu vou fazer a mesma coisa, ó, 12 dividido por 4 vai dar quanto aqui? 12 dividido por 4 vai dar 3. O que eu faço com esse 3? Eu pego aqui, olha, o resultado, que é 13, aqui eu multiplico lá de cima. Então, 12 dividido por 4, 3. Aí 3 vezes 3 vai dar 9. Aí eu pego e coloco 9 aqui. Agora é só dar o resultado. Ó. Resolve lá em cima, ficamos com quanto? 10, olha só. 10 mais 9 vai dar 19. 19 sobre 12. Então, 19 dozeavos. Então, esse é o resultado, né, dessa adição de frações. Então, eu tenho aqui 19 em cima, que é o 10 somado com o 9. E embaixo eu tenho o quê? 12. Então, a nossa resposta fica 19 sobre 12. 19 dozeavos. Vamos colocar mais uma agora, só que envolvendo a subtração. Então, eu tenho aqui, para o exemplo B, eu vou colocar 5/6 menos, agora a subtração, lembrando que a regra é a mesma para adição e subtração. Então, 5/6 menos 1/9. Então, como os denominadores são diferentes, aqui eu tenho 6 no denominador da primeira fração, 9 no denominador da segunda fração. O que eu vou fazer? Reduzir ao mesmo denominador. Então, eu vou pegar e tirar o MMC. Então, o MMC eu vou colocar aqui embaixo, né, dessa barra. Vou tirar aqui, colocar aqui a barrinha para tirar o MMC. Então, eu vou calcular o MMC. Mas o MMC de quem? O MMC de tudo que está embaixo. Quem é que está embaixo? Embaixo eu tenho aqui o 6 e o 9. Então, vai ficar aqui, ó, MMC de 6 e de 9. Então, muito simples calcular o MMC. Se tem número par aqui do lado esquerdo, então eu vou dividir aqui, né, o fator primo aqui vai ser por 2. Então, sempre que tiver número par, eu vou dividir por 2. Olha, tem número par aqui, divide por 2 aqui, coloca 2 aqui. Então, 6 é par, dá por 2. E você efetua a divisão normalmente. Então, eu tenho aqui, ó, vamos lá, 6 dividido por 2 vai dar 3. 9 dividido por 2, não pode, né? Não dá inteiro, vou repetir o 9. Agora, observem que eu tenho 3 e tenho 9. 3 e 9. Então, eu não posso mais dividir por 2 aqui, ó, não tem número par. O número só é dividido por 2 se ele for par. Então, mas o 3 e o 9 aqui, alguém pode dividir por 3. Então, eu coloco aqui, ó, 3 aqui, do lado direito aqui da barra. Vou dividir, ó, 9, aqui, ó, 9 dividido por 3, aí eu coloco 3 aqui. Depois 3 dividido por 3, eu coloco 1 aqui. Então, vai ficar assim. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. E o 3, novamente, né? Eu vou colocar um 3 aqui do lado direito. Aí vai dar 1 aqui e 1 aqui. Então, nosso MMC ficou, multiplicando aqui, 2 vezes 3 vai dar 6. 6 vezes 3 vai dar o quê? 18. Então, o MMC, 18. Aí, o que eu faço com esse 18 que eu encontrei aqui no MMC? Eu coloco aqui embaixo, ó, 18. E agora, nós vamos fazer igual aqui, né, no exemplo A. A gente dividiu, depois multiplicou. Então, eu vou pegar 18 dividido por 6. Aí vai dar um resultado. Esse resultado multiplico lá de cima, que é 5. Depois eu vou pegar o 18 e dividir aqui por 9. Ó. 18 dividido por 9. Vai dar um resultado. Esse resultado multiplico lá de cima. Então, vamos ver como é que fica aqui. Olha, 18 dividido por 6. O
O resultado vai ser 2. Colocar o 3. O resultado aqui é 3. Colocar o 3 aqui só para a gente não esquecer o resultado dessa divisão. Aí eu pego este 3 aqui e multiplico lá de cima. Quem é que está lá em cima? É o 5. 3 vezes 5 vai dar o quê? 15. Então, pego e coloco 15 aqui em cima. Aí eu tenho, né, aqui o menos, ó, eu vou colocar o menos aqui. E vou fazer a mesma coisa, né, aqui, ó, dividir 18 por 9 e o resultado multiplicar lá de cima. Então, eu vou colocar aqui o menos. Agora, 18 dividido por 9. 18 dividido por 9, vou colocar aqui o 2, ó, só para a gente não esquecer. Aí este 2 que eu encontrei, onde eu encontrei esse 2 aqui? Ó, 18 dividido por 9 deu 2. O que eu faço com esse 2? Eu vou pegar 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1 vai ser 2. Agora nós vamos dar o resultado. Então, o resultado vai ficar, ó, vou conservar o 18 embaixo, conservar aqui o 18 e resolver lá em cima. O que eu tenho em cima aqui para resolver? Eu tenho 15 menos 2. E 15 menos 2 vai dar 13. Então, o resultado da nossa expressão, que é 5/6, 5/6 menos 1/9, vai dar quanto? Vai dar 13/18. Então, adição e subtração de frações com denominadores diferentes, nós vamos fazer dessa forma. Nós vamos tirar o MMC, né, reduzir ao mesmo denominador. Tirar o MMC, aí divide pelo de baixo, né, pelo denominador, e o resultado multiplica, né, lá em cima. Vamos ver agora, vou colocar aqui uma expressão envolvendo agora, só um momentinho aqui, vamos lá, eu vou colocar a letra C, só que a letra C eu vou colocar o seguinte, vou colocar várias frações aqui, vou colocar 2/3 mais 1/4 menos 1/6 mais 3/12. Então, 2/3 mais 1/4 menos 1/6 mais 3/12. Olha só, tem 4 frações aqui. A primeira somando com a segunda, depois subtraindo aqui a terceira, depois somando com a última aqui, que é a quarta. Então, qual o procedimento aqui? Então, nós já sabemos que temos que tirar o MMC. O MMC de tudo que está embaixo. Só que nem sempre nós precisamos fazer, né, este procedimento aqui, ó, esse cálculo aqui, utilizar essa técnica aqui de cálculo, né, do MMC. Então, sempre que nós tivermos aqui, ó, aqui eu tenho os números 3, 4, 6 e 12. Antes de sair aí tirando o MMC, verifica o maior número. Olha só, quem é o maior número aqui? 12. Se esse maior número for múltiplo de todos os outros, ou seja, se der para dividir este maior número por todos os outros aqui, ó, este maior número já é o mínimo múltiplo comum. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 12. 12 aqui, ó. Será que 12 dá para dividir por 6? Sim, 12 dividido por 6 é 2. Será que 12 dá para dividir por 4? Também, 12 é múltiplo de 4. Será que 12 dá para dividir por 3? Sim, 12 dividido por 3 é 4. Então, não preciso pegar e calcular o MMC dessa forma aqui, ó. Já dá para nós, né, colocarmos aqui o 12 como MMC. Então, sempre que o maior número no caso aqui, ó, é 12, sempre que esse maior número for múltiplo de todos os outros, este maior número já é o MMC. Então, já vou colocar aqui 12 como MMC. Qualquer dúvida é só, né, utilizar, né, esse mesmo processo aqui. Se você não entendeu direito, utilize esse processo aqui que você vai encontrar 12 para o MMC. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir
né? Dividir isso aqui, ó, pelo de baixo. Então, vamos lá. 12 dividido por 3. Nós vamos encontrar, deixa eu mudar a cor aqui. 12 dividido por 3 vai dar 4. O que eu faço com esse 4? Este 4 que eu encontrei aqui, ó, 4, eu vou multiplicar o lado de cima, o numerador. Então, 4 vezes 2. Então, nós vamos ter 4 vezes 2, 8. Aí eu tenho aqui, ó, mais... Aí eu vou fazer a mesma coisa, ó, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 12 por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Aí eu tenho o quê? Menos aqui, ó. E vou continuar. 12 dividido por 6 aqui, ó, dá 2. Aí 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar aqui, ó, menos 12 dividido por 6, 2 vezes 1, 2. Aí eu tenho o quê? Tenho mais aqui, ó, e vou fazer a divisão novamente. 12 dividido por 12 dá 1 e multiplicar lá pelo numerador, que está lá em cima. Então, vai ficar assim, mais, que é esse mais aqui, ó. Aí, 12 dividido por 12 aqui vai dar 1 como resultado. Aí, o que eu faço com esse 1? 1 vezes 3. 1 vezes 3 vai dar 3. E aí vamos dar o resultado. Então, nós vamos colocar aqui a barrinha da fração. Vai ficar 12 no denominador, né, aqui embaixo. E vamos resolver aqui, turma. Olha, aqui nós vamos resolver aqui a parte de cima. Ó. O que eu tenho aqui em cima? Eu tenho 8 mais 3, 11. Aí 11 menos 2... vai dar 9. Aí 9 mais 3 vai dar 12. Então, eu fiquei com 12. 12 em cima, 12 embaixo. 12 sobre 12. Observem que o de cima é múltiplo do de baixo. Dá para dividir. Ó. O numerador dá para dividir pelo denominador. Então, você divide aqui. Ó, 12. Quando isso for possível, você efetua a divisão. 12 dividido por 12. Essa barra aqui é uma divisão. 12 dividido por 12 vai dar 1. Então, deu o que como resultado? 1 inteiro. Percebam que aqui no exemplo anterior, o 13 do numerador não dava para dividir, né? Não é múltiplo aqui do denominador. Então, ficou como resposta a própria fração. Mas aqui deu 12 por 12. 12 por 12 deu 1. Então, nosso resultado é 1. O resultado desta operação aqui, dessas várias frações aqui sendo... né, somado e subtraído. Beleza? Vamos agora para uma outra operação. Então, nós vamos sair aqui da adição e da subtração e vamos para a multiplicação e a divisão de frações para nós encerrarmos aqui a nossa aula. Então, a multiplicação de frações, vou colocar aqui um exemplo. Eu tenho aqui, ó, 2/3 vezes 1/5. A regra da multiplicação é muito simples. Aqui nada de MMC. Na multiplicação e divisão, nada de MMC. Então, na multiplicação, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. E isso aí vai resultar numa nova fração. Então, ó, vai ficar, ó, 2 vezes 1 vai dar 2. 3 vezes 5 vai dar 15. Então, como resposta aqui, nós vamos ter 2 em cima, 15 embaixo. Então, 2 15avos. Não importa a quantidade de frações. Se eu tiver aqui 5 sétimos vezes 1/2 vezes 3/2, nós vamos ficar... Tem aqui 3 fatores. Né? Então, eu tenho aqui o primeiro fator, que é a fração aqui, ó, 5 sétimos. Segunda fração aqui, ó, é 1/2 e a outra aqui 3/2. Então, a operação é multiplicação. Então, o que eu vou fazer? Seguir a regrinha. Qual é a regra da multiplicação de frações? Eu vou multiplicar todos os numeradores, todos os denominadores. E o resultado, né, eu vou colocar aqui, ó, vai ser né, o produto, né, dessa multiplicação aí. Então, nós temos aqui, vamos lá,
5 vezes 1 vai dar 5. Aí 5 vezes 3 vai dar 15. Então, lá no numerador, o resultado 15. E embaixo? Embaixo eu tenho, nos denominadores aqui, eu tenho 7, 2, 2. Multiplicando, 7 vezes 2 vai dar 14. Aí 14 vezes 2, 28. Então, nós vamos ter aqui 15, 28 avos. Só lembrando que se um dos fatores for um número inteiro, então eu tenho aqui, por exemplo, 5 vezes 3 onzeavos. Olha só, eu tenho uma fração, eu tenho esta fração aqui, 3 onzeavos, e tenho aqui somente o número 5. Então, como é que eu vou proceder para multiplicar, né, esses dois termos aqui? Então, é só considerar, nós consideramos aqui, ó, como se eu tivesse 1 aqui embaixo do 5 e fazemos, né, a multiplicação igual fizemos nos exemplos anteriores. Então, nos exemplos anteriores, nós multiplicamos de cima com de cima, ou seja, numerador com numerador, ó, multiplico esse com esse, e denominador com denominador, 1 vezes 11. Então, 5 vezes 3, isso vai dar 15. E aqui, 1 vezes 11 vai dar 11. Então, resultado aqui, na letra C, 15 sobre 11, 15 onzeavos. Na letra B aqui, ó, 15, 28 avos. E na letra A, 2, 15 avos. Beleza, então vamos aqui, ó, concluir com a divisão de frações. Então, tem aqui, ó, divisão de frações. Então, multiplicação, muito simples, né? Multiplica de cima com de cima e de baixo com de baixo. Numerador com numerador, denominador com denominador. A divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, eu vou colocar aqui, exemplo A, colocar aqui 2 quintos dividido por 3 sétimos. Então, eu tenho aqui a divisão de frações. 2 quintos dividido por 3 sétimos. Então, a regra aqui da divisão é o seguinte, ó, nós vamos conservar a primeira fração. A primeira fração aqui, ó, é 2 quintos. E nós vamos pegar e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, vai ficar, qual é o inverso de 3 sétimos? É só trocar de lugar aqui, ó, 3 com 7. O 7 vai para cima e o 3 vem para baixo. Então, o inverso de 3 sétimos é 7 terços. Então, vai ficar assim, ó. Então, a regra é, repete-se a primeira fração, que é 2 quintos. Repete-se a primeira fração e multiplica-se pelo inverso da segunda. Qual é o inverso da segunda? Vai ficar o 7 lá em cima, então 7 aqui, e o 3 vem para baixo. Então, esta é a regra. Quando você faz isso, você fica com, né, uma multiplicação de frações. Aí é só lembrar do que foi feito aqui nos exemplos anteriores. Ó. Nós vamos multiplicar o de cima com de cima e de baixo com de baixo. Então, aqui vai ficar numerador com numerador, 2 vezes 7. No denominador com denominador, 5 vezes 3. Então, o resultado aqui vai ser 2 vezes 7, 14. 5 vezes 3, 15. Então, este é o resultado. Como nós poderíamos resolver isso aqui também utilizando, né, esse artifício aqui, ó. Se você quiser, ó, eu tenho aqui, ó, 2 quintos dividido por 3 sétimos. Eu posso pegar e fazer isso. Então, vejam só. Eu posso multiplicar assim, ó. Deixa eu... Ó, multiplica assim, 2 vezes 7, ó, 2 vezes 7 vai dar 14. Então, eu tenho que fica 14 aqui em cima. Aí você pega e multiplica agora assim. 5 vezes 3 vai dar 15.
Então, multiplica em cruz. Multiplica em cruz, né? 5 vezes 3 vai dar 15, coloca aqui, ó. Observe que deu o mesmo resultado aqui, ó. Só tem que tomar cuidado, porque o primeiro, né? A primeira a ser multiplicada, quem utilizar esse processo, vai ser assim, ó. Então, você multiplica primeiro assim, depois assim. Senão vai ficar trocado aqui, invertido. Então, vamos mais um exemplo aqui. Então, eu tenho aqui agora a letra B. 6 sétimos dividido por 5 terços. Olha, se eu quisesse usar aqui do artifício de multiplicar em cruz, eu teria que fazer assim primeiro. Primeiro esse, ó, assim, 6 vezes 3 vai dar o quê? 6 vezes 3, 18. Aí eu multiplico assim agora. 7 vezes 5, 35. Já deu o resultado aqui. Então, deu 18 sobre 35. Cuidado para não fazer o contrário, né? Fazer primeiro 7 vezes 5 e colocar em cima e depois 6 vezes 3, 18. Mas agora utilizando, né, a regra mesmo aqui, que diz o seguinte, nós vamos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 5 terços? É só trocar de lugar o 5 com o 3. Então vai dar o quê? 3 quintos. Então, 6 vezes 3 agora é 18. 7 vezes 5 é 35. Então, muito simples, né? A divisão de frações. E nós vamos encerrar com este exemplo aqui. Então, se eu tivesse assim, eu tenho aqui 2 terços dividido por 5. Eu tenho uma fração e um número inteiro. Então, como é que eu vou fazer? Só considerar embaixo do 5, 1. Embaixo do 5, 1. Aí, seguindo a regra, 2 terços vezes, né, você repete a primeira, aí multiplica pelo inverso. Qual é o inverso de 5? Troca de lugar, né, o 1 vai lá para cima, o 5 vem aqui para baixo, então ficou 1 quinto. Agora é só multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, ou seja, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Então, 2 vezes 1 vai dar 2, 3 vezes 5 vai dar 15. Então, com isso, nós concluímos aqui, né, as operações com frações, tanto adição como subtração, multiplicação e divisão. Então, assunto concluído, até a próxima.